Olá! A gente pensa que a segunda noite de Hanukkah é só acender mais uma vela, né? Mas e se houvesse um segredo ali, na segunda chama? Um detalhe que muda o jogo todo. Vamos descobrir que segredo é esse. Então, o que muda de verdade na segunda noite? A resposta? Nossa, ela traz uma lição profunda sobre milagres. E olha só, revela um erro bem comum que muita gente comete sem nem perceber. É isso mesmo, a gente está falando da diferença entre o começo de algo e a sua continuação. E tem a ver com um erro, um errinho, na bênção dessa noite, que muda completamente o sentido da celebração. Então vamos lá, vamos mergulhar no significado dessa segunda chama e entender por que ela é tão importante. 90%. É um número alto, né? Pois é, estima-se que 90% das pessoas cometam um erro na bênção a partir da segunda noite. Isso só mostra como o detalhe que a gente vai ver agora é sutil, mas ao mesmo tempo fundamental. E tudo isso nos leva a um conceito muito poderoso, o milagre da continuação. A questão aqui não é o início, mas sim a persistência, a provisão que continua, dia após dia. Pensa bem, na primeira noite, a gente acende a vela movido pela fé, certo? É pura esperança, aquela crença de que o milagre pode acontecer. Mas a partir da segunda noite, aí a coisa muda. Já não é só fé, vira confirmação. A gente vê ali com os próprios olhos que a luz não se apagou. É a prova concreta, sabe, de que o milagre está continuando. E tem uma analogia perfeita para isso, o maná no deserto. Não foi um estoque de comida para 40 anos entregue de uma vez, né? Era um milagre diário, todo santo dia. E a lição era sempre a mesma. A provisão de ontem não garante a de hoje. A confiança precisa ser renovada a cada manhã. A segunda vela é exatamente isso. É o nosso maná de Hanukkah. Então, o ponto central é esse. Olha só, se o óleo tivesse durado só 2 dias, já seria um milagre incrível. Mas o fato de ter durado 8 dias, isso revela uma coisa muito mais profunda. Revela o caráter de Deus. Não se trata de um evento isolado, mas de uma fidelidade que se mantém, que se sustenta com o tempo. E é essa mudança de perspectiva que nos leva, finalmente, àquele erro comum que eu comentei, aquela bênção específica que, na verdade, a gente precisa parar de fazer a partir de agora. Pronto, é isso. A partir da segunda noite, uma das 3 bênçãos da primeira noite cai fora. A bênção, Shirrechiano, não deve mais ser recitada. Vamos ver isso na prática, para ficar bem claro. Olhando a tabela, dá para ver direitinho. As 2 primeiras bênçãos a gente faz toda noite, sem exceção. Mas a terceira, a Shirrechiano, essa é só na primeira noite. Chegou a segunda, a gente já não a recita mais. Mas por quê? O que significa essa bênção, a Shirrechiano? Bom, ela é basicamente uma bênção de primeira vez. A gente recita quando começa um feriado, quando come a primeira fruta da estação, sabe? Quando vive algo importante pela primeira vez. É para celebrar a alegria da novidade. E claro, na segunda noite de Hanukkah, a novidade já passou, o feriado já começou. Então o foco muda. A gente para de celebrar o início e passa a celebrar a fidelidade de Deus que se mostra no processo, na continuação. A celebração, de certa forma, amadurece. Ok, então já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para a parte prática, o como. Qual é a ordem certinha para acender as velas a partir de hoje? O processo é bem simples, mas cheio de simbolismo. Olha só, primeiro a gente acende o shamash, que é a vela auxiliar. Depois, recita as 2 bênçãos, lembrando não 3. Aí vem a parte crucial. Com o chamás, acendemos a vela mais nova, a do dia de hoje. E só então, por último, acendemos as velas dos dias que já passaram. Para não esquecer, tem uma dica boa. Sempre honre um novo milagre primeiro, a provisão de hoje. E depois a gente reconhece e cuida da luz que já estava lá, dos milagres dos dias anteriores. E para a gente fechar, vamos trazer esse ritual tão antigo para a nossa vida hoje. Porque, no fim das contas, como é que essa lição se aplica no nosso dia a dia? O desafio que fica é este: pensar em uma área da vida onde o que se precisa não é de um começo, mas de uma continuação. Sabe? Pode ser um projeto, um relacionamento, até a própria fé. E a ideia é, em vez de focar só lá na frente, buscar a provisão, a força, o óleo que é necessário só para hoje. Celebrar a fidelidade que aparece no meio do caminho e não só na largada.
Então, a pergunta que fica para essa noite é essa. Ao acender as velas, ou mesmo o sol refletir sobre o dia, a escolha será celebrar não só os grandes inícios, mas também aquele milagre silencioso e poderoso da continuação? Shag Ur Sameach.